Olá, obrigado por terem vindo. O meu nome é José Martins. Nos próximos minutos vou tentar mostrar então as diferenças entre a água engarrafada, a água da torneira e a água da torneira depois de passar num ionizador que vai transformar essa água numa água terapêutica. Quero-vos falar então das águas chamadas milagrosas. Com certeza que já ouviram falar na água de Lourdes, em França, Tlancote, no México, Unza, no Paquistão. Tudo começou porque os cientistas russos e os cientistas japoneses uniram-se para fazer estudos acerca de problemas degenerativos que aconteciam no planeta. Porque é que havia certas povoações em que as pessoas tinham mais longevidade, melhor qualidade de vida, sem estes problemas degenerativos. E então eles começaram a fazer várias pesquisas, começaram pela alimentação, pelo modo de vida, e chegaram a uma conclusão que realmente o único elemento comum entre estas povoações, até porque são distantes umas das outras, que estas águas eram umas águas altamente hidrogenizadas. Hoje é conhecido como pH. Tinha também um ORP negativo, uma alta condutibilidade elétrica e também tinha uma tensão superficial muito baixa. O conjunto destas quatro pode-se dizer então que estamos na presença de uma água muito pura. E é sobre essas características que eu vos quero falar e quero-vos mostrar então em relação às águas que nós temos aqui. Esta empresa nasceu em 1974 e nasceu fruto desta pesquisa que eu mencionei há pouco entre os russos e os japoneses. Entretanto, quando eles concluíram os seus estudos sobre as características da água, destas 5 que eu vou falar agora de seguida, os russos foram à sua vida, os japoneses foram à sua vida, mas houve um cientista japonês, que pensou que deveria ter a mesma água milagrosa de Lourdes em sua casa. E então ele desenvolveu estudos, até que em 1974 foi quando nasceu realmente o primeiro ionizador que é conhecido no mundo. Tal como disse, é uma empresa japonesa, portanto nasceu no Japão. Neste momento esta empresa está em 28 países, é líder mundial no segmento dos ionizadores de água, portanto é um equipamento com um certificado médico e também tem escritórios neste momento em Portugal, no Porto. Eu quero-vos falar precisamente deste equipamento que está aqui ao lado, que é a Levelook K8, ou Kangen 8. Kangen já agora é uma palavra japonesa que quer dizer retorno à origem, ou regresso às origens. Portanto, neste caso estamos a pôr a água como ela era originalmente, antes de aparecer toda esta explosão demográfica, toda esta poluição que aparece hoje em dia. Este equipamento faz então 7 tipos de água, ele tem 5 anos de garantia, ele é aprovado pelo FDA, tem um certificado médico, como eu vos falei, tem uma alta qualidade e durabilidade, basta dizer que é de fabricação japonesa. Este equipamento é então constituído por 8 placas de titânio revestidos a platina. O titânio por ser mais condutor e a platina por ser o metal mais puro. Infelizmente também é o mais caro que nós conhecemos. Ora bem, como é que funciona o teu equipamento? Estas 8 placas temos 4 carregadas positivamente e 4 carregadas negativamente. Qual é a função das placas terem cargas positivas e negativas? Para fazer a ionização. Elas vão atrair os íons negativos ou os íons positivos e assim conseguimos ter uma água terapêutica e descartar tudo aquilo que não nos faz falta. Por exemplo, potássio, magnésio, cálcio, sódio, todos eles têm carga positiva. Como tem carga positiva, são as placas negativas que vão fazer a atração e essa água vai sair aqui por cima, que é onde nós temos a água alcalina e antioxidante. Todos os outros sais existentes têm íons negativos, vão ser atraídos às placas positivas e vão ser descartados aqui por baixo o chamado esgoto, ou onde nós vamos retirar então as águas ácidas, incluindo os metais pesados. O chumbo, o cadmio, o arsénio, tudo isso vai sair realmente por baixo. Porquê? Porque todos eles têm carga negativa. É só nós consultarmos a tabela periódica e veremos que é assim que funciona o equipamento. Ora bem, só um à parte para dizer o seguinte. Hoje toda a gente bate com a mão no peito preocupado com o ambiente. Eu faço-vos uma pergunta. Bebem água engarrafada? É diferente da torneira, melhor, não tem aquele sabor agressivo, certo? E o que é que acontece às garrafas das águas que vocês bebem? Vai tudo parar ao ambiente. A empresa, desde 1974, preocupou-se com o ambiente. Daí ela também ter um certificado de qualidade ambiental. Porquê? Porque basta nós consultarmos a internet e vemos que
Para fazermos uma garrafa de plástico é necessário não sei quantos barris de petróleo a nível mundial de consumo das garrafas de plástico, é preciso não sei quantos litros de água, isso já todos nós sabemos, todos nós podemos pesquisar na internet. Agora o que é certo é que nós com um ionizador em nossa casa podemos minimizar o impacto ambiental que estas garrafas em plástico podem fazer. Certificados. Temos uma panóplia de certificados, mas para mim o mais importante é o certificado médico e o certificado de processador alimentar. Já para não falar no ISO 9001, 14001, 13865, que é então o de certificado médico. Mas isso também poderão consultar com mais facilidade na internet. Muito rapidamente este equipamento consegue fazer água para desinfetar. Imaginem que têm necessidade de desinfetar a vossa bancada da cozinha, a tábua da carne ou do peixe, têm necessidade de desinfetar a casa de banho. Água de beleza. Água para beber e cozinhar. Água para eliminar gorduras. Isso no decorrer da apresentação eu vou-vos explicar tudo isso. No início eu falei que os cientistas descobriram que a água tinha 5 características. Eu agora vou focar essas 5 características. A primeira é a pureza, que é o conjunto das 4. Quais são estas? O pH, o ORP, a condutibilidade e a tensão superficial baixa. Eu normalmente costumo começar esta pequena apresentação pelo pH. E vou-vos dizer o seguinte, o pH é o menos importante de todas as características que eu vou falar hoje aqui, apesar do pH ser muito importante no nosso organismo. Das 4 que eu vou falar, é o menos importante, ok? A pureza é quando nós estamos na presença de uma água sem qualquer contaminante físico, sem qualquer contaminante químico e sem qualquer contaminante bacteriológico. Isto é uma água pura. Depois temos então o pH. O pH destas 4 que faltam é a menos importante, apesar do pH ser bastante importante no nosso organismo. Mas com certeza que no final vão concordar comigo que o pH é o menos importante das 4 que faltam mencionar. O pH é então algo que mede o potencial hidrogeniónico na água, que neste caso nós vamos ver entre a água engarrafada, a água da torneira e a água do equipamento. Depois temos então a terceira característica que tem a ver com o ORP negativo. ORP quer dizer Oxidation Reduction Potential. Se houvesse uma tradução, poderia-se dizer que era o potencial na redução da oxidação da água. Traduzido em português será os antioxidantes. A quarta característica tem a ver com a condutibilidade alta na água. É lógico que a condutibilidade é de veras extremamente importante. Porquê? Porque é através da condutibilidade elétrica da água que vai fazer com que as nossas células possam comunicar com mais facilidade, mas principalmente todos os movimentos que eu faça é uma ordem cerebral, ou seja, é uma descarga elétrica cerebral, se é que assim se pode dizer, que vai fazer com que eu movimente um braço, movimente uma perna, todos os movimentos que eu faça têm realmente a ver com pequenos estímulos elétricos. Se a água não tiver esta condutibilidade alta, estes estímulos não são eficazes, ok? E por fim, a mais importante delas todas é a tensão superficial baixa. A tensão superficial baixa tem a ver com a densidade molecular que a água tem. Mas isso, quando nós lá chegarmos, eu já vos vou explicar mais em pormenor. Agora, a referir o seguinte, 70% do nosso corpo é água. Tal como acontece na Terra, 70% do planeta é água. Ora bem, se o nosso corpo é tão precioso, que qualidade de água é que vocês põem no vosso corpo? Água engarrafada? Água da torneira? Que tipo de água é que vocês estão a ingerir? Sabendo nós que a percentagem de água que compõe as partes fluídas do meu organismo, do nosso organismo, tem a ver com isto que nós estamos a ver aqui. O cérebro, os ossos, os rins, os músculos, o sangue, todo ele tem uma composição de água conforme viram. Agora a minha pergunta é, qual é a qualidade da água dos vossos 70%? Vamos fazer o seguinte, antes disso eu vou só retirar aqui estas duas para termos um bocadinho mais de espaço. Vou-vos então mostrar agora aquilo que nós aprendemos na escola. O ciclo da água. Nós sabemos que a água que está no nosso planeta é única. Ninguém vem trazer água nova, nem ninguém vem trazer a velha. Ou seja, o ciclo da água é sempre o mesmo. Há a chuva, há a condensação, a água que nós temos disponível no nosso planeta normalmente são 70%, mas 97% da água existente em todo o planeta, apenas 3%
está disponível. Sabemos nós que 2% estão nas calotas polares. Quer dizer que resta-nos apenas 1% da água doce disponível. Como é que nós obtemos essa água em nossas casas? Vou então colocar aqui um pouco de água da torneira para vos tentar mostrar como é que se processa. Neste caso, eu aqui tenho tinta permanente. Vou colocar aqui uma gota de tinta para simbolizar de onde é que vem esta água. Para facilitar a mistura, vou fazer assim. Ok. Esta água é então a água que é colhida nas barragens, nos açudes, para onde a água vem para o nosso consumo. É lógico que ela não chega assim à nossa casa. A água passa por um processo de tratamento nas estações de tratamento de água, em que esse processo de tratamento é composto por quê? Inicialmente é adicionado vários ácidos para conseguir flocular a sujidade maior. Por com certeza, todos vocês hão de ter uma ideia o que é que vai parar aos rios. Nós vemos nas notícias e é corrente, tudo vai parar ao rio. Não merece a pena estar aqui a dizer, mas uma coisa é certa, imaginando que a água que é colhida nos açudes ou nas barragens será uma água tipo isto. Quando eu pego realmente aqui, e a última fase de tratamento é então a adição de cloro ou lexívia. E é isso que eu quero simbolizar aqui. Se eu adicionar aqui uma gota de lexívia, ou cloro, que é aquilo que habitualmente fazem na estação de tratamento, o que é que acontece? O cloro vai ajudar a limpar a água. Inicialmente temos uma água suja, depois do cloro temos uma água cristalina. Quer dizer com isto que eu tenho a presença de uma água pura ou uma água potável? Agora eu poderia-vos fazer uma pergunta. Se tivessem apenas estes 2 copos disponíveis para beberem, qual é que escolheriam à primeira vista? Se calhar não estou muito bem de acordo. Vejam se concordam comigo. Se esta água tem cloro, mas tem tudo o que está dentro deste copo, quer dizer que se eu beber esta água, continuo a beber isto mais o cloro. Por isso, não estamos na presença de uma água pura, mas sim de uma água que se poderá dizer potável. Ora bem, eu vou desviar estes 2 copinhos para nós vermos realmente se a água da torneira ela vem potável ou não e quais os riscos da água vir então com tratamento. Temos então aqui a água da torneira e temos aqui a água da torneira, mas depois de passar num ionizador. Agora como é que nós vemos se realmente existe cloro na água ou não? Através de um reagente que se houver cloro ele vai reagir, ok? Então vou colocar 5 gotinhas deste reagente na água da torneira e vou colocar também 5 gotas nesta água. Nós aqui estamos na presença então do cloro, daí temos uma água potável. E depois dela passar no nosso equipamento, ela vai eliminar o cloro. Ou seja, vocês agora estão a dizer, pois, mas eu não bebo água da torneira. Não bebem, mas comem. Ou fazem comida com água engarrafada. Então vamos ver. Se eu pegar, por exemplo, numa batata, e se for cozinhar essa batata, que eu ponha a batata para cozinhar, o que é que vai acontecer ao cloro? Quando eu for confeccionar a minha comida, os vegetais vão assimilar o cloro. Eu agora pergunto o que é que aconteceu ao cloro? Estão a comê-lo. Não bebem, mas comem. Qual das duas a melhor parte? Como nós sabemos, o cloro é potencialmente cancerígeno. Agora terão que ser vocês a escolher se querem continuar a beber uma água da torneira, a comer com a água da torneira ou terem uma solução para a vossa água.